Mas aquele ex-presidente da Câmara dos Deputados, Pode falar. aquele ex-presidente, agora não sei se é na Câmara de Deputados ou dos Senadores, o Rodrigo Maia, ele é naturalizado, ele não é português, brasileiro nato, né? Será? Penso que não. Eu acho que é. Será? Ele Não é. pode. Tem que ser brasileiro nato. Ele é. A não ser que ele seja brasileiro nato com uma dessas hipóteses. Pode ser que ele não seja necessariamente nascido no Brasil. Eu acho que ele é português. Então, daí sim, se ele é português e os pais dele estavam a serviço do Brasil lá, brasileiro. Ou se é português e veio para o Brasil e requereu a nacionalidade brasileira, filho de brasileiro, brasileiro nato. Pode ser que ele não seja nascido no Brasil. Eu acho que não é. É. Daqui a pouco a gente vai ver, tem que tomar cuidado. Não é o fato da pessoa não nascer no Brasil que ele não é brasileiro nato. Vamos ter dois casos de gente que nasce fora do Brasil que é nato igual. Aqui. Pode nascer na Indonésia. Ele diz que aqui na internet diz que ele é um político brasileiro, mas o nascimento dele foi em Santiago do Chile. Foi em Santiago do Chile. Então, com certeza aconteceu a terceira hipótese de brasileiro nato, que é requerer a nacionalidade brasileira após os 18 anos. Daí os pais ou um tem que ser brasileiro? Isso. Ou então, pode ser que um dos pais dele estavam a serviço do Brasil lá no Chile. Também. Ou pode ser que simplesmente os pais dele estavam trabalhando lá no Chile de qualquer serviço e foram numa repartição brasileira e registraram ele, requereram a nacionalidade brasileira dele. Também. Nacionalidade sempre tem uma, viu? Professor, e se os pais forem lá, por exemplo, e registrar a criança lá na Embaixada do Brasil, lá no outro país? Brasileiro nato. Sim, mas daí ele perde a nacionalidade do país que ele nasceu ou ele pode ter as duas? Não, se registrou lá, já é só Perde aquela. lá. Não, só aquela. Se ele se os pais registraram ele na repartição brasileira, Brasileiro, brasileiro, na só. brasileira, daí ele perde de onde ele nasceu. Não, Ou não? não. Ele vai ter as duas no mesmo As momento. duas. Então, Não, pode repartição brasileira é só no outro país. mas... Nasceu a criança no Japão, por exemplo. Tá, você e seu esposo foram trabalhar lá no Japão. Você teve um filho lá. Ou você registra ele no registro japonês normal, ele vai ter a nacionalidade japonesa. Ou se você for direto na repartição brasileira, no consulado do Brasil, registrar ele lá, ele vai ter só a nacionalidade brasileira. Daí ele não vai ter a nacionalidade do Japão. É, isso que eu entendi. Então, Ele só pode ter a dupla nacionalidade se ele nasceu e você registrou ele na lei japonesa, na repartição do Japão. E daí depois, digamos que ele veio para o Brasil e daí ele tem que requerer essa nacionalidade aqui. Mas isso só pode acontecer com 18 anos. Daí sim ele vai ter duas nacionalidades. Professor, mas entre esses 18 anos não entra aquela questão de ser do país? Tipo, se ele tem nacionalidade, por exemplo, lá, ele não teria que... Eu entendi isso. Envolve isso? Não? Continua. Não, ele não perde. Qual país que ele tem obrigações? Com 18 anos ele veio pra cá, ele pediu nacionalidade aqui. Aqui. Tem obrigação aqui. Aqui, no país aqui. E acabou a eles obrigação esperam de os lá. Acabou de lá. Por que acabou de lá? Sabe por que acabou de lá? Porque a gente vai ver que o brasileiro nato não pode ser extraditado. Entendeu? Então vamos aqui. A gente estava falando então anteriormente lá do direito de greve, daí finalizamos essa parte, agora a gente vai entrar em nacionalidade, artigo 12. Então presta atenção comigo. Basicamente as coisas que eu escrevi, elas estão no texto de lei, só que talvez está de uma forma melhor aqui, mais
mais didática, e daí você faz aí os apontamentos necessários. Nós vamos ter dois tipos de nacionalidade, certo? A gente vai ter a nacionalidade originária e a nacionalidade derivada. É importante você saber os conceitos. Originária e derivada. Digamos que a derivada você adquire por tempo. E a nacionalidade originária, você já tem ela garantida, certo? Então, nós temos dois tipos de brasileiro. O brasileiro nato e o brasileiro naturalizado. Brasileiro nato, regra geral, nascido no Brasil, nasceu no Brasil, é brasileiro nato, certo? Meus filhos, tenho 2 filhos, brasileiro nato. Mas digamos que a minha esposa fosse americana e ela estivesse aqui, e eu junto com ela, a serviço dos Estados Unidos. Daí, no caso, não. Daí ele tem a nacionalidade lá do país dela, certo? E isso acontece a mesma coisa com o brasileiro que está a serviço do país. Por exemplo, eu sou embaixador do Brasil e estou numa missão na Indonésia. Aí vai eu e minha esposa, nosso filho nasce lá. Eu estou a serviço do Brasil. Nosso filho é brasileiro, certo? Então, nascidos no Brasil, salvo se os pais forem estrangeiros, a serviço do país. Daí não é brasileiro nada. Nascido no estrangeiro, de pai ou mãe brasileira, a serviço do Brasil. Então, isso eu acabei de falar. Nasceu fora do país, mas um dos pais está a serviço do país, brasileiro nato. Nato, certo? Por que é importante estabelecer a diferença do brasileiro nato e naturalizado? Em que pese o parágrafo 2º falar que não pode ter nenhuma distinção entre brasileiro nato e naturalizado, na prática vai acabar tendo distinção. Por exemplo, o presidente da República não pode ser naturalizado, certo? Mas enfim, a gente fala isso oportunamente. E por último aqui, quem é o caso de brasileiro nato, a terceira hipótese legal, são aqueles que são nascidos no estrangeiro, de pai ou mãe brasileiro, e que é registrado numa repartição brasileira. Ou então, se ele vier a residir em qualquer tempo no Brasil e optar por essa nacionalidade, mas ele tem que ter mais de 18 anos, certo? Não é porque, por exemplo, você tem o pai e a mãe que estão morando no Japão, tiveram a criança lá, e daí eles vêm de volta para o Brasil quando a criança tem 10 anos e eles querem requerer essa nacionalidade brasileira dessa criança. Não pode, a criança vai continuar com a nacionalidade do outro país, só vai poder requerer a nacionalidade daqui a partir dos 18 anos, e ela tem que requerer. Perceba que não é automático. Isso aqui que é o ponto principal. Esse é o ponto principal. Não é que por exemplo, estou morando no Brasil, fiz 18 anos, já sou brasileiro. Não, você tem que optar, você tem que fazer um requerimento pela nossa nacionalidade, certo? Uma coisa importante que a gente tinha falado aí na aula anterior, brasileiro nato não pode ser extraditado, né? Lembra que a gente falou na aula anterior, né? Eu comentei, falei lá em situação, eu mandei o vídeo, postei áudio lá no grupo, tá bom? Espero que tenha ficado bem claro isso aí, não pode ser extraditado. Brasileiro naturalizado é a nacionalidade derivada. Quais são os casos das hipóteses legais? Se ele for originário de país de língua portuguesa, certo? Ele deve ter residência por 1 ano ininterrupta aqui no Brasil e ele tem que demonstrar idoneidade moral. Idoneidade moral. Como que prova essa idoneidade moral? Através de declaração abonatória, enfim, ele não tem que ter nenhuma passagem criminal, mais através de declarações mesmo, idoneidade moral. Porque às vezes pode ser que você não tenha nenhuma passagem no setor criminal, mas você não tem idoneidade moral, não é verdade? Certo? Por exemplo, o cara se envolve direto em briga em bar, esse cara está sempre arrumando confusão, alguma coisa nesse sentido. Ele bate na esposa, bate na mulher, espanca os filhos direto, só que não fazem essa denúncia e tal, não tem idoneidade moral, entendeu? Se originário de qualquer outro país, então já tem a situação de 2 situações distintas aqui, né? Se a pessoa é originária de qualquer país que tem a língua
do Brasil, por exemplo, Guiné, né? Moçambique tem a língua portuguesa, né? Ele veio residir aqui 1 ano ininterrupto, e idoneidade moral. De qualquer outro país, por exemplo, do Japão, da Indonésia, da China, ele tem que residir no país por mais de 15 anos e ele não pode ter condenação criminal. E ele tem que requerer a nacionalidade, não é automático. Perceba que aqui tem uma diferença. Aqui ele não pode ter condenação criminal e aqui ele tem que ter idoneidade moral. Então presta atenção. Você pode ter uma pessoa aqui que mora no Brasil, que é lá do Japão, certo? Que nasceu no Japão, mas mora no Brasil, mas ele não tem idoneidade moral. Ele pode pedir a nacionalidade brasileira. Por quê? Idoneidade moral é um requisito só para quem é originário de língua portuguesa. Aqui, para essa pessoa, mesmo não tendo idoneidade moral, o que ela não pode ter é condenação criminal transitada em julgado, tá? Sabe quando eu falo que ter condenação criminal é com trânsito em julgado, condenação definitiva, tá bom? E ela também tem que requerer essa nacionalidade. Coisa importante, português com residência permanente tem os mesmos direitos, certo? Os mesmos direitos que a pessoa aqui do Brasil, entendeu? Isso por conta de um acordo internacional entre países. O parágrafo 2º, ele vai dizer, do artigo 12, que não pode haver distinção entre brasileiro nato e naturalizado. Mas na prática vai acabar acontecendo. Por quê? Porque o parágrafo posterior, que é o parágrafo 3º, ele vai falar que dos cargos privativos para governador, para cargo privativo, para todos os outros não, só pode ser brasileiro nato. Por exemplo, presidente, presidente da República e vice-presidente, deputado, presidente da Câmara dos Deputados, senador, esses cargos só pode ser brasileiro nato. Pode ser naturalizado o governador, o prefeito e vereador. Então, por que eu preferi explicar assim? Então, o naturalizado é a exceção. Só tem 3 cargos que pode ser naturalizado: governador, prefeito e o vereador. Os outros são cargos privativos de brasileiro nato. Então, presidente e vice-presidente é privativo de brasileiro nato, certo? Perceba que vocês estão fazendo esse concurso público, presta atenção, vocês estão fazendo esse concurso público e a gente está no meio de um período eleitoral, vocês estão fazendo entre o primeiro e segundo turno no meio de um período eleitoral. Eu penso que pela contemporaneidade da prova, ela vai requerer, vai exigir algum tipo de questão referente a direitos políticos, em especial porque a gente está nesse momento de pleito político, tá bom? Então presta atenção nisso aqui. Depois eu vou falar de direitos políticos também, tá bom? Então, espero que tenha ficado claro a diferença do brasileiro nato. Gente, a coisa mais importante até aqui, talvez nesse dia, é essa diferença do brasileiro nato e do brasileiro naturalizado. Quando que é nato e quando que é naturalizado, fechou? O mais importante de tudo, e talvez se eu fosse para elencar um dos dois, é o brasileiro nato. É você nunca ter dúvida de quem é brasileiro nato. Nasceu aqui, brasileiro nato. Pai ou a mãe está a serviço do Brasil, nasceu no outro país, é nato automático. Ah, mas o pai e a mãe não estavam a serviço, estavam trabalhando de garçom lá no outro Brasil, e no outro país, no outro país, e nasceu a criança. Ela vai ter a nacionalidade do outro país. Ela só vai ter a nacionalidade brasileira se ela retornar ao Brasil, ter mais de 18 anos e requerer essa nacionalidade. Tem que requerer. Isso é o mais importante. Não é porque veio para o Brasil, está lá com 19, 20 anos que já é brasileiro automático. Não, tem que fazer o requerimento. Fechou? E se for... Oi, pode perguntar? E se for, tipo, pais estrangeiros? Mas eles estão, tipo, a passeio, a trabalho, e o filho nasce aqui? Brasileiro. Brasileiro. Nasceu aqui, brasileiro. Boa pergunta. O que a colega perguntou é: professor, os pais são estrangeiros e a criança nasceu aqui. Brasileiro. A não Mas ser tem que... a possibilidade de... Daí ele vai pedir. A não ser que esses pais, por exemplo, você tem os pais americanos, nasceu a criança aqui, a regra é que seja brasileira. A não ser que eles levem a criança e registrem na embaixada americana, daí vai ter a nacionalidade americana só. Igual acontece com o brasileiro fora, entendeu? Fechou? Mas se não, a regra geral é: nasceu aqui, é brasileiro, certo?
Só vai ter duas exceções que vai nascer aqui que não vai ser brasileiro. Se um dos pais estiver a serviço do país ou se registrar na embaixada respectiva. O que é mais difícil porque não vai querer, se está morando aqui, está residindo aqui, não tem porquê ter a nacionalidade, porque daí você vai deixar de ser cidadão brasileiro, né? Se você nasceu aqui, a não ser que você já vai voltar dali 2 dias para o teu país, certo? Senão, não. Entendeu? Entendeu? Porque não faz sentido você ter pais estrangeiros, nascer aqui e esses pais estrangeiros continuar no país. E a nacionalidade dessa pessoa que nasceu, dessa criança que nasceu, ser estrangeira. Porque ela não vai ter. Ela vai ser estrangeira, não. Os direitos delas acabam sendo não é igual. Fechou? Alguém mais aqui? Sobre os pais, quando estão a serviço em outro país, eles têm a opção de registrar lá na Embaixada do Brasil? Não. Ou não? Não precisa. Só tem que registrar na Embaixada do Brasil quem não está trabalhando a serviço do país. Mas ele pode registrar, por Não, exemplo, a nasceu serviço lá. nos Estados Unidos. Ele quer que o filho dele seja um cidadão americano. Ele Tá. registra lá? Claro. Pode Não. também? Ou se ele está a serviço no Não, se ele está aqui, sim. Não, lá. O pai e a mãe estão lá e a criança nasce lá e o pai... Mas o pai e a mãe é brasileiro? São brasileiros, mas estão a serviço do Brasil lá. Então, já é brasileiro automático. Mas se ele quiser registrar a nacionalidade dela, pode também? Ou é obrigatório? Não. Neste caso tem que ser Não, brasileiro. nesse caso é brasileiro, porque é como se ele tivesse como uma extensão. Lá, ele pode ter as duas, certo? Ele pode ter as duas desde que registre o filho lá na embaixada que registre só na lei dos Estados Unidos, mas depois vindo para o Brasil a partir dos 18 anos. Então, mas eu queria Não saber tem se como ser criança e ter 2 nacionalidades lá. Não, eu só Entendeu? queria entender se a regra é a mesma para caso de pais que estão a serviço do Brasil Sim. e outro país. A regra, se o pai está a serviço do Brasil, por exemplo, eu sou embaixador, minha esposa não é, mas ela está me acompanhando. Nasceu o nosso filho lá, ele é brasileiro automático. Sim. Não tem como ele querer registrar lá nos Estados Unidos, entendeu? Porque ele está a serviço do Brasil. Ele está fazendo uma situação pontual. Ele pode ter a outra cidadania também. Não, Aí neste não. caso não. Só brasileiro. Só quando o pai e a mãe estão a serviço deles. Isso, porque na verdade, se o pai ou a mãe está a serviço do Brasil fora do país, é a mesma coisa que se eles estivessem é uma extensão do território. É a mesma coisa que se eles estivessem no território brasileiro, entendeu? E se quiser só ir embora do Brasil, não quiser mais voltar, Se quiser sair do Brasil e não quiser voltar, daí você tem que requerer a nacionalidade lá. se nascer lá, Nasceu lá e pode registrar lá na embaixada de lá e não volta mais pra cá, daí não tem problema. Mas Só que se você optou pela nacionalidade de lá, você não é mais brasileiro nato, você perde a nacionalidade. É isso, só se você não está a serviço do país. Isso. e daí voltando pra cá, não pode ser naturalizado aqui. Não. Porque se você optou por outra nacionalidade, No consulado ou na embaixada? normalmente é na embaixada. Professor, assim, vocês, tem um colega meu que ele queria ir com a família para a Itália porque ele tinha parentes na Itália. E ele queria pegar como é que é? Tem a dupla nacionalidade. Ele poderia fazer parentes por ser um italiano. Ele pode ter a dupla nacionalidade, só que daí se ele estiver lá, ele vai como ele. Só que daí, na verdade, quando ele veio pro Brasil, ele optou pela nacionalidade de lá. Então ele não é mais brasileiro nato. Ele pode ser extraditado. Entendeu? Essa é a grande discussão. Assim, se a família era de lá e ele nasceu aqui, está com 30, 40 anos aqui. Ele pode requerer cidadania, sim, aqui. Sim, pode. Pode requerer cidadania não europeia. Professor, eu perco a cidadania, por exemplo, de brasileiro nato, mas eu não perco os direitos de brasileiro, isso? Como Quando assim? eu, por exemplo, igual ela deu exemplo lá, o filho do amigo vai pedir dupla cidadania lá para ter Você não é mais brasileiro nato. Mas você não perde os direitos de brasileiro nato ou perde? Perde porque você optou por outra cidadania. Ah, então não existe uma dupla, eu tenho que ter uma.
Mas depende do país que você está. Se você está no Brasil, não importa. Mas agora, se você foi para outro país, e requereu a cidadania do outro país, você é cidadão daquele país agora. Quando eu volto pro Brasil. Não, cidadão daquele país só. Entendeu? Perdeu. Que a dupla cidadania é o direito de ingressar em ambos os países, entendeu? Mas não que você tenha os direitos absolutos em ambos os países. Aí eu passo a ser naturalizada. Não, acabou, não tem. Não tem como ser naturalizado, porque naturalizado você tinha que ter nacionalidade derivada. Você não. Não, mas eu queria entender. Aí eu deixo de ser brasileira, eu sou. O que que eu Sim, sou? daí você entra nessa hipótese aqui. Você vai ser Cidadania é sempre uma de só. outro país. É só uma só. Não tem como você exercer os direitos de ambos os países, entendeu? Ô, senhor, deixa eu só tirar uma dúvida. Você comentou no áudio hoje daquela brasileira que foi extraditada. Uhum. E se, por exemplo, um americano cometeu um crime lá e ele tiver naturalidade brasileira, ele pode ser... Não, mas se ele é americano. Aí ele tem que americano. ser deportado? Vai ser deportado. Não, se ele é americano, ele é americano. Mas que ele vive aqui daí, por exemplo, ele tem a naturalidade brasileira. Ele pediu... Mas daí para ele pedir, ele tem que se encaixar nesse caso aqui de 15 anos. Daí ele vai ser o brasileiro naturalizado. Pode ser extraditado. Mas pode. Porque quem não pode ser extraditado é o brasileiro nato. Isso que eu falei para você, isso que você acabou de perguntar, é exatamente o caso dessa mulher. É brasileira, mas foi morar nos Estados Unidos. E lá ela requereu a nacionalidade americana. Quando ela requer uma outra nacionalidade, ela abre mão da nacionalidade do Brasil. Cometeu o crime lá, voltou para cá. Ela não é mais brasileira nata. Entendeu? Ela perdeu a cidadania brasileira, ela perdeu. Não é mais cidadã brasileira, ela é cidadã americana. Esquece o vínculo com o Brasil. Entendeu? Esquece o vínculo com o Brasil. Tanto é que ela foi extraditada. Ela pode ser extraditada porque ela não é nata. O Robinho não. O Robinho estava aqui, estava trabalhando lá, cometeu o crime, voltou. Não pode ser extraditado porque ele é brasileiro nato. Ele não vai ser nem julgado, não? Hã? Não vai ser nem julgado. Ele já foi julgado e condenado lá. Nas 3 e 5. Não vai acontecer nada porque foi antes de 2017. E é só a partir de 2017 que ele sofre os efeitos da condenação aqui. Mas na teoria ele tá sendo condenado aqui no Brasil, porque ele não consegue mais um contrato com nenhum time de Isso futebol. não é ser condenado, né? Mas assim, ele é jogador, ele não pode mais atuar. Mas tá certo? Ela segue a vida dele Nenhum normal. time, Ele nenhum pode time. comprar, pode vender, vai seguir a vida normal. Vamos. Ó, parágrafo 4º. Ó, perda de nacionalidade. Para finalizar então, ó, hipóteses de perda. Perdeu a nacionalidade. Perda da nacionalidade. Com isso a gente finaliza esse tópico. Sentença judicial por ato nocivo à pátria, à nação, né? Se ele adquirir outra nacionalidade, são de outro país.
Deixa eu só dar a introdução de direitos políticos para finalizar a aula de hoje. Direitos políticos. Deixa eu só falar até aqui. Colegas que me emprestaram aqui. Valeu, obrigado. Deus e Pai, traga um chocolate para a aula. Vamos lá. Isso tudo você vai complementar lendo a própria lei, tá bom? Leia a própria lei. Se puder, aí leia comparando com aquilo que você tem de anotação, procure lembrar da aula. Depois vai ter disponibilizado o vídeo, enfim, tenta assistir de novo. Se for o caso, posso fazer amanhã, fim da tarde, a hora que eu vou ter tempo, um vídeo breve de cada uma das hipóteses. Tem ele, tá bom? Toda vez que você sentir qualquer coisa assim que não tem problema, pode pedir para mim no privado, pode pedir lá no grupo, não tem erro, tá bom? Mas é pra mim. Show. Oi? Poxa, eu adoraria, Faço gabarito. mas pensa que eu estarei ali do seu lado, falando no seu ouvido, pensa que na hora que você pensar que for, eu falei, não é essa, não é essa. Tá louca? Vamos lá. Gente, quando é que eu perco a nacionalidade? Quando é que eu perco a minha nacionalidade? Por sentença judicial por ato nocivo à pátria. Certo? Sentença judicial por qualquer ato nocivo à pátria. Por exemplo, por crimes políticos. É o que diz a lei, é o que diz a Constituição Federal. E isso não tem problema, eu posso ser nato ou naturalizado, entendeu? Perde. Ato nocivo à pátria, perde a nacionalidade. Você, mas eu continuo morando no Brasil. Tá bom, você será um apátrida, entendeu? Você sem nacionalidade. Fechou? Um outro caso. Outro caso, se você adquirir uma outra nacionalidade, por exemplo, lembra da mulher lá que foi morar nos Estados Unidos e pediu a nacionalidade americana, requereu a nacionalidade americana, perdeu a nacionalidade brasileira, certo? Perdeu, não é mais cidadã brasileira, cidadã americana. Mas às vezes eu posso adquirir uma outra naturalidade e eu posso adquirir uma outra naturalidade, adquirir uma outra cidadania, mas continuar com a brasileira, ter os mesmos direitos daqui. Quando? Por uma situação de nacionalidade originária da lei estrangeira, certo? A lei estrangeira ela tem uma nacionalidade originária, certo? Por aquelas hipóteses que a gente viu da nacionalidade originária lá, entendeu? Se está a serviço ou se tem uma situação específica que o outro país ele autoriza isso, mas em especial se é por imposição de outro país. Por exemplo, tem país, por exemplo, talvez algum país da Ásia
Que ele fala, olha, para você estar residindo aqui, você só pode residir aqui se você requerer a nacionalidade daqui. Daí foi imposto pelo país, eu fui obrigado a fazer isso, entendeu? Fui obrigado a fazer isso. Então, nesse caso que eu fui obrigado, eu não perco a minha nacionalidade, certo? E como é que tu vai provar isso? Você vai provar isso através da lei do país, você vai mostrar a lei do país. Fala, olha, eu fui, tem a lei aqui, tem essa regra lá no país, entendeu? Então, nesses casos aí você perde a nacionalidade. Essa opção A, Hã? A opção A, a então, a nacionalidade gente tem ordinária, por exemplo, nacionalidade o povo que aqui. veio da Itália lá em 1800 lá e o abençoadinho quer a cidadania italiana, ele pode continuar com as duas porque permite? Nesse caso, sim. Nesse caso, sim. Daí não perde. Que é a originário, nacionalidade. não perde. Tá bom? O originário é isso. Isso. Então, quando você fala em dupla cidadania, seria isso? Isso. Então, por exemplo, uma brasileira foi morar nos Estados Unidos, casou com um americano, pais brasileiros, ela volta para o Brasil, ela continua com as duas também? Não, porque Daí daí não, você ela optou perde pela uma. nossa. Você optou pela nossa, entendeu? Direitos políticos. Direitos políticos, ele vai falar lá que o direito político é exercido através do sufrágio universal. Sufrágio é voto, certo? Através do voto direto, livre, enfim. É assim que funciona no Brasil. Nós temos aí 3 formas iniciais de exercer, e é importante que você saiba ou lembre dessas diferenças. Plebiscito, referendo e iniciativa popular. Plebiscito e referendo. Diferença dos dois aqui. Plebiscito é a análise de uma ideia. Aí o governo convoca um plebiscito. Referendo não. Referendo já tem um projeto de lei. Daí o governo vai convocar as pessoas a dizer se aceitam ou não. Vamos citar exemplos. A gente só teve acho que um plebiscito no Brasil. É para o pessoal aí que é mais experiente. No ano de 93, a gente teve aquele plebiscito da forma de governo, se ia ser parlamento, república ou monarquia. Quem lembra isso aí? Quem que é os velhos? Lembra? Vocês estão aí, vocês estão entre nós. Não vem não. Então vamos falar para os mais novinhos. Teve o referendo das armas em 2005. Então, o que foi o referendo das armas em 2005? Já tinha um projeto de lei para liberar a comercialização das armas. Qualquer pessoa podia comprar uma arma. Você ia lá amanhã no Ítalo e compraria lá um revólver, uma pistola. Esse referendo já tinha uma lei. Olha, vai ter essa lei. Vocês aceitam essa lei? Aí foi votado que não. A população do Brasil decidiu que não. Em 2005. Em 93 não tinha lei, o plebiscito era uma ideia, então foi jogada essa ideia. Olha, o que vocês acham do Brasil ser monarquia, ou de ser parlamentarismo, ou de continuar sendo república? A maioria das pessoas votou no plebiscito de 1993, lembra dessas datas. Essas datas são marcantes. Então, o plebiscito teve no Brasil em 93, sobre a forma de governo, monarquia, parlamentarismo ou república. Referendo, exemplo, referendo das armas, de venda de armas, em 2005, que a população disse não. Lembram disso? Vocês devem lembrar, né? Iniciativa popular é um projeto de lei da população. É um direito político também. Então, quando a população busca fazer lá um projeto de lei, ele pode se dar através de iniciativa popular. Não vê que às vezes tem uma situação do projeto de lei e as pessoas saem coletando assinaturas, pega uma prancheta lá e coletando assinatura de um monte de gente aí no centro da cidade, aí, nome, RG e tal. E isso é através de iniciativa popular, que é a situação de quando você tem um requerimento do projeto de lei. Isso aqui o mais importante, então, saber a diferença desses, mas em especial a diferença do plebiscito e do referendo. Lembra, o plebiscito é a discussão de uma ideia. O referendo não. O referendo você já tem um projeto de lei e você só consulta a população. Se ela quer que aquela lei já entre em vigor ou não. Perceba que se a gente tivesse escolhido no plebiscito a ideia da monarquia, ia ser discutido, daí a lei e tal, e ia passar por uma série de situações e procedimentos. Tá bom? Pessoal, por hoje é isso. Eu agradeço a presença, a participação de todos. É uma grande alegria, um grande prazer. Voltarei para Cascavel alegre, feliz e contente. Segunda-feira que vem
estarei aqui de novo. Nós temos aula então segunda e terça da semana que vem presencial. Possivelmente a aula vai acontecer também na segunda e na terça, dia 17 e dia 18. Obrigado, um abraço, Deus abençoe, beijo na alma e tchau. Professor,